Vamos trazer um pouco disso, porque ele foi indiciado pela Polícia Civil por tentativa de feminicídio, está preso desde 29 de julho, alegou ter sofrido um surto claustrofóbico na hora das agressões, mas as investigações apontam para uma intenção clara de feminicídio. E agora preso, ele denunciou ter sido agredido por policiais penais na cadeia onde ele está custodiado, o que está sendo investigado pelas autoridades. A vítima, Juliana, ainda se recupera no hospital, recebe apoio dos amigos e familiares e não tem previsão de alta. Então, também eu vi uma carta que a defesa dele emitiu dizendo que ele estava sob efeito de substâncias agora também. Mas agora ele desencavou todas as substâncias possíveis. Mas tem um dado que a gente precisa trazer para a conversa que é muito importante. E eu procurei em todos os lugares, com fontes também lá no Rio Grande do Norte. Em nenhum momento este homem quis saber como estava a vítima, a Juliana. Se ela estava viva, se ela estava morta, se ela estava internada, se ela conseguiu fazer uma cirurgia, qual era a condição que ela estava. Ele nunca perguntou nada sobre a Juliana. Não interessa a Juliana, interessa a ele. Tanto que quando ele vai reclamar, o que ele diz é o seguinte: me deixaram nu e policiais penais teriam dado... Batido e gás de pimenta, né? Exatamente. Fala de gás de pimenta. Ou seja, ali reclamando de novo do que aconteceu com ele, de novo, a gente aqui não tem que ser a favor, né? Da vingança, mas sim da justiça. A gente não tem que ser a favor, né? Não, mas Paulinha, sabe por quê? Juro. Não, não é que assim, da gente, sério. Não, o coração tá peludo. Eu sei que é errado. Eu sei que é muito errado. Mas assim, depois de ver Foram aquilo do elevador, você fala, o que é que faz com um bicho desse? É um bicho, uma fera. Mas por que a gente não... E aí, a gente tem que entender a questão da justiça com as próprias mãos ou da vingança. Sim, porque que não é o correto e tudo. Ele ali está sendo atendido por uma defesa, por advogados. Sim. E esses advogados estão esperando o quê? Uma oportunidade para que ele saia dali do sistema prisional. Não pode ter erro, né? Essas vinganças começam a acontecer, porque o Estado, e elas podem explicar isso muito bem, ele é responsável por aquela pessoa. Ou seja, ele está no sistema prisional. No final, o seguinte, o Estado precisa garantir a integridade física dele. Se o Estado não tem condição de garantir a integridade física, o que acontece? Tem que ser posto em vai liberdade. ficar em liberdade. Este é o problema, gente. É por isso também que ele está alegando. Quer dizer, vai se investigar, é óbvio. Tem que ver o que aconteceu. É o que ele alega, vai se investigar. A defesa... É muito difícil atuar num caso com uma proporção dessa, uma mídia dessa. Então, talvez ele comece essas alegações. Antes era o surto claustrofóbico. Não, claustrofobia... Agora, com a porta aberta do elevador. Gente, que eu saiba, não sei, eu tô longe de qualquer coisa, mas o meu marido é claustrofóbico. E eu já vi ele passar, né? Não consegue fazer exame, tem que ser dopado. Porque pode desmaiar, assim, imobilização de ação, não é? Exatamente. Não é agressividade. E pra cima de alguém, eu não entendi. E você no vezes máximo... que eu vi um surto claustrofóbico foi muito imobilizador, não é potencializador. Você nem entra. Exato, você nem estaria no elevador. Você paralisa. Só aquele dia ele teve surto? Então, e aí agora começam a falar sobre substâncias. Até eu vi falando sobre talvez anabolizante por conta do físico dele. Agora o anabolizante está aparecendo muito. Todo mundo tá... ele é agressivo porque ele usa anabolizante. O que é uma bobagem, mas olha só, isso... Eu até conversei com alguns médicos, o que eles relatam? Se você fizer o uso indiscriminado de hormônios e anabolizantes, isso sim pode trazer prejuízo. Quando a gente começa a olhar, tem algumas determinadas pessoas que infelizmente fazem isso. Elas não estão nem aí. Não vão a médicos. Elas compra no mercado negro e usa, vai lá e sai usando. E a gente não sabe o que aquilo pode fazer no corpo, no organismo daquela determinada pessoa. Mas mesmo assim, a pessoa escolhe tomar. Sim, não é um medicamento que ela precise tomar para se manter viva e com saúde. Ele escolhe. E o grande problema quando a gente está falando de crime, e o próximo caso vai trazer bastante sobre isso, é uma questão de imputabilidade. Então, ele tinha consciência de que aquele ato era ilícito. Essa questão, quando você entra com um incidente, né, doutora? Um incidente em relação ao psicológico do cliente, para saber se ele é imputável ou inimputável.
acredito muito improvável o uso de uma medicação dessa trazer uma inimputabilidade para ele. Então, isso é uma tentativa de querer justificar. Vai julgando, talvez vê o que cola. Um outro holofote, porque a família falar que picharam a porta da casa, a família começou também a sofrer um tipo de ameaça, ele apanhar na unidade prisional. Quero dizer que dentro da unidade prisional, as pessoas não devem sofrer violência. Sim. Não é assim que a gente faz justiça, como a Carla trouxe. Porque aí já é vingança e aí Isso. esse cara é vai errado, pra casa, gente. É que eu quis representar os errados aqui. Todas Porque, nós né, estamos dá um com negócio. raiva. Mas isso é um Mas é papinho errado. dele, sabe? É algo que ele Não, mas tá criando, o que vocês talvez. trouxeram, acho que foi... Ele é não isso. é machão Ele também? Pô, mas o que é isso? Não conseguiu ir lá pro braço né? Não, tudo bem. Eu vou fazer um parênteses aqui para vocês. Eu gostaria de saber se depois, né, do corpo de delito, né, pelo qual ele passou, se ele continua dizendo que foram os policiais penais ou se foi uma queda, porque eles começam a recobrar um pouco a memória, Acidentes sabe? acontecem. Então, tem muito acidente. Então, assim, eu caí da cama, eu escorreguei, então eu me autolesionei, não é? A gente Sim. sabe, porque as histórias vão mudando um pouquinho. Entendeu, Paulinha? Entendi. Entendeu? Entendi. Vai deixar, porque ele continua mantendo? Eu não... Até agora continua. Que Ele os ainda não escorregou. Ainda não escorregou? Não, ainda não. Porque eles mudam, entende? Eles vão escorregar, Sim. então é... Entendi. É. Bom, a gente tem a situação da Juliana Garcia, que trouxe essa mensagem muito forte. Afirmou que a tentativa do Igor não deu certo porque ela ainda estava viva. Ela que se define como uma mulher livre, resistente e determinada a dar visibilidade a outras vítimas de violência doméstica. A Juliana reforça que a culpa nunca é da vítima. Eu acho muito forte quando uma vítima tem essa força, essa coragem Com certeza. de querer se colocar, Sim. né? Infeliz. Porque você falou da revitimização e é isso. Toda vez que reconta essa história, e eu não sei quantas vezes ela vai revisitar isso... Mas você sabe É que muito muitas corajoso. pessoas escreveram o que foi que ela fez. Sim, a Juliana precisou fechar as redes sociais dela, porque Isso as é um pessoas absurdo. estavam questionando, porque precisaria se ouvir o outro lado. Que outro lado, gente? Foram 61 socos. A equipe médica não conseguiu fechar a quantidade de fraturas no rosto dela. Não tem outro lado. É muito triste, sabe? Aonde ele recebeu mais de 1.500 ia e-mails. falar É. disso, a gente estava Essa comentando. exposição que eu acho que é drástica, a gente tem visto a internet tomar essas proporções, de que ela é muito forte, ela está recebendo muito apoio, mas é muito complicado para a vítima se expor nesse sentido, porque Sim. ela pode receber hater, né? Hoje na internet as pessoas falam o que querem, é difícil você tentar punir isso e fica se expondo nessa situação. Em relação à audiência, hoje a gente tem julgamento sob perspectiva de gênero, a gente tem um ordenamento todo seguido pelos juízes para preservação da vítima, principalmente em casos nesse sentido. Então, na oitiva dela, ela vai ter todo o cuidado ao ser questionada, nada em relação à sua personalidade ou algo anterior pode ser levado em conta para o cometimento daquele crime, justamente para não colocar a vítima nessa situação de justificar algo que tenha acontecido. Mas na internet, não. Então, ao mesmo tempo que ela se mostra muito forte, ela também se coloca muito vulnerável para que as pessoas falem muitas coisas, né? Isso é muito triste. E as pessoas que querem se relacionar com esse homem? E que não são poucas, gente. Que não Bristofilia. são poucas. Que coisa mais louca isso, né? Isso se chama transtorno de bristofilia. Ou seja, são mulheres que acham que vão curar esses homens. Pode ser o contrário também, no caso, se fosse uma mulher, né? Que acham que, não, mas comigo vai ser diferente. Não, meu amor, não será diferente. Nunca é diferente, sempre piora. Ele vai fazer com as outras também, porque é dele, né? Ele é um narcisista perverso. Tá na cara, olha. Ele não sai da frente do espelho. Ele está apontando nela o que ele faz. Então, para tentar trazer alguma justificativa, se existisse justificativa para você encher uma mulher de porrada desse jeito, né? Sim. É cruel, né? Uma pessoa completamente fora de controle. Você sabe que eu fiz um levantamento nos Estados Unidos. Eu adoro os Estados Unidos porque eles têm métrica para tudo, né?
No sistema prisional americano, os presos mais complicados são esses. São os que cometem violência contra a mulher. Eles são incontroláveis. É pior do que psicopata, pior do que serial killer, é pior do que qualquer coisa. São os que cometem... Eles são incontroláveis. Eles têm uma coisa de gerenciamento de Frustração. de raiva. É zero o gerenciamento de frustração, né? E eles vão lá pra dentro e, de novo, continuam falando só dele, né? Ele aqui, em nenhum momento ele perguntou, mas como está a Juliana? Esse narcisismo, Carla, que você trouxe é a objetificação. Ele vê a mulher ali como um objeto. Como vocês falaram, quando ele levanta as mãos ali, é como até um deboche. Agora me prende pelo que eu fiz. Então, ele não tem reprovabilidade nenhuma. Ele não vê reprovável, ele não se vê. Ele não vê que aquela situação que ele fez, aquele crime, ele não enxerga como reprovável. E isso é muito torpe, né? Isso diz muito sobre a pessoa. É incontrolável. Mesmo no ambiente prisional, eles não entendem que eles estão errados. Por isso que a convivência deles é tão complicada, porque eles têm internalizado que Foi injusto. Foi injusto, olha o que ela me fez fazer, eu vi uma mensagem, eu estava no meu direito. Então, eles não se entendem como errados. Então, eles têm aquela sensação de injustiça. Por isso que lidar com eles no ambiente prisional é tão complicado, eles não conseguem se agrupar com os outros e às vezes acaba acontecendo de ele escorregar, se machucar. Não, eles não controlam o ódio, né? Eles são chamam o americano de incontroláveis. anger management, né? Eles não têm esse controle. É uma loucura. Porque, assim, eu tava vendo ali os números, assim, e lá tem, né, facções perigosíssimas, que eles precisam separar também. Mas dizem que esse determinado tipo de preso, né, de inmate, né, é, assim, dificílimo de ser controlado. Tanto que eles precisam... Enfim, e lá eles têm muita questão, né, de, por exemplo, do trabalho de psicólogos ali. Eles são obrigados, gostando ou não, eles precisam participar de umas sessões para tentar baixar um pouquinho o tom, porque são pessoas completamente fora de controle. Olha só, ele foi lá para dentro, é mais um fora de controle. Eu não sei nem como é que ele vai se comportar lá dentro, não será fácil para ele. Eu também não sei, também pode ter facção lá, né? E a facção também não lidar muito bem com isso. Então, vai ser uma convivência bastante difícil para ele na unidade prisional. E não tem ele não gosto. Porque é até o que a própria juíza falou. Não tem uma cela especial para ele, né? O sistema está lotado, isso é uma realidade. Alguns presos têm, né, direito ao que a gente chama de seguro, mas é um outro tipo de preso, é preso que comete crime contra a dignidade sexual. Se ele pedir seguro, ele pode ir para o seguro também. Pode? Ele pode pedir, ele tem que justificar o problema de convivência que ele esteja tendo e ele vai para uma cela de seguro, mas provavelmente também ele não vai ficar sozinho no seguro. No seguro, isso que eu ia falar, vão ter outros presos ali também. Sim. O primeiro pedido dele, que era de cela individual, não foi acatado. Ele não quer ser incomodado. Ai, coitado. Gente... É um princeso, praticamente. Não é? É uma fera. Esse homem é uma fera. Ele é perigosíssimo. E a gente, há pouco tempo, teve um outro aqui também, em São Paulo, um fisiculturista. A mulher ficou 12 dias na UTI. E ela ainda tem lapsos de memória. Sim. Arrebentou essa mulher também, feminicídio tentado. Ele já foi denunciado, vai, né, a júri popular, porque tentativa de feminicídio. Isso. Todo crime doloso contra a vida vai à júri, em regra, né? Esses crimes vão ser colocados em julgamento da sociedade. E também é importante esse espaço de informação de qualidade, uma mesa composta por mulheres, para que a gente deixe para as mulheres que nós também somos responsáveis por transformar esse entendimento dessa sociedade patriarcal que a gente, né, foi criada. Porque o que eu vejo... Outro dia me entristeceu muito no escritório uma vítima de violência doméstica. Ela chegou e falou assim, mas eu também não sou fácil. Não é, nunca é sobre você. Não é sobre isso. Não é sobre você. É sobre o agressor. Então, nada do que você
possa ter falado para ele, ou porque eu pedi para ir embora. Não foi um gatilho que você criou. É esta pessoa que é o agressor, é esta pessoa que é um feminicida. Então, nós aqui, e tanto no exercício do direito, vocês no exercício da comunicação, a gente precisa reafirmar para as mulheres que nós estamos juntas e que nós podemos, Sempre. né, romper com esse ciclo de que nós temos culpa, de que nós somos responsáveis. Mas acho que é um caminho tão longo, né, doutora? por isso que a Quando gente tem você que falar vê outras bastante. mulheres questionando uma vítima irrefutável, não existe um motivo que você possa elencar para uma mulher apanhar daquele jeito num elevador, gente. Não existe, assim, não tem ciúme, o que seja. E é muito louco também esse sentimento que a gente vê em alguns homens de posse, de realmente, na relação, você não poder simplesmente terminar. Você desconfia que alguém tá te traindo? Vai embora. Exatamente. Fala, então, lamento. Não poderemos mais estar juntos, pois não confio em você. Não está bom. E se não tá Vai bom pra cada não um tá pro bom pros seu dois. lado. Exato. Tipo assim, é impressionante que você possa imaginar que numa conversa dessa, né, eu fale, puxa, você olha tanto pro seu celular, estou aqui desconfiado, então acho que não tá dando certo entre a gente. Não chega nisso. Chega Paulinha, sempre nesse outro lugar tão perverso, o né? ciclo da violência é muito difícil. É muito porque difícil. a vítima, ela já está totalmente dominada. Isolada, muitas vezes, Então, né? ela perde todo o apoio que ela tem, seja entre amigos e familiar, né? Ela vai perdendo toda a sua estrutura ali, porque o manipulador, né? O narcisista, essa pessoa, ele sabe muito bem como fazê-lo. Ele não vai chegar batendo na vítima, ele não dá um soco. Ele chega dizendo que ela é linda, que ela é perfeita, que ela é maravilhosa, que ela é incrível. E ela se apaixona. As mulheres, nós nos apaixonamos. E aí depois vem aquela paixão e começa a falar, nossa, mas esse decote é um pouco, né, ousado. Aí ela fala, ele tem ciúmes. Ele se preocupa comigo, que bonitinho. Ciúmes é a pior coisa, é um dos piores sentimentos, porque se ela tá bem, se ela tá gostando, deixa ela vestir o decote que ela quiser. Não, mas batom vermelho, o que eu já entrevistei de mulheres que sofrem violência, que relatam o seguinte, nós não podemos usar batom vermelho. Eu falei, por que não? Fica linda de batom vermelho, tem mais a que botar batom vermelho. Não, porque não é de bom tom, isso não é de mulher honesta, mulher séria. Eu falei, oi? Batom vermelho? Porque é mais chamativo, né? Você fica mais colorida, mais bonita, talvez. Então, tudo incomoda esse homem. Tudo. E ele, aos pouquinhos, ele vai tirando. Então, ele mexe na sua roupa, ele mexe na sua amizade, na sua família. Ele diz que os seus parentes não são bons para você. Que bom é ele. Ele acha que seu trabalho te ocupa muito. Então, você vai começando a ficar dependente dele. Então, a sua vida está toda enredada. E aí é que depois, como é que você conta? Porque as pessoas vão falando, olha, essa pessoa é estranha. Não, mas ele não é estranho. Ele gosta muito de mim. E aí, como é que você vai chegar Ele se preocupa comigo. Admitir, falar né? que falar, você é tava verdade, você certa. tinha razão. Geralmente ele afasta a mulher desse ciclo de confiança das pessoas que ela pode contar, que ela pode se abrir. E aí também tem um outro tipo de violência que o homem começa a causar uma perturbação na mulher, e isso racionalmente falando. Então, ele tira uma coisa e fala, cadê minha coisa que estava aqui? Ele começa a colocar a mulher numa perturbação. Gaslight. Então, ele começa a enlouquecer né? a Como se ela mulher. tivesse... Alguns com a finalidade de interná-la, às vezes por uma questão patrimonial, inclusive. Alguns que têm uma robustez no patrimônio maior. Mas outros pelo simples prazer, por enxergar essa mulher como um objeto. A questão maior aqui, quando eu falei para vocês sobre essa ruptura com o passado, é porque a mulher era, né, uma extensão do homem ali. A mulher era... Sim, não podia nem ter conta no banco, né, gente? Não a mulher voltava, não podia mil viajar coisas. A mulher sem casada usava o autorização. CPF do marido. Isso. É surreal. Então, é essa A mulher não identidade que a gente tem que votava, buscar. Exatamente. Não votava.